em espanhol, haber e tener possuem significados e usos distintos, e é por esse motivo que acaba causando muita confusão no aprendizado deste idioma pelos alunos brasileiros, porque em português ter e haver são sinônimos. E você sabe utilizar bem os verbos haver e tener sem errar? Bom, eu sou Lupi Lordello e vim aqui explicar um pouco para você sobre os usos do verbo haver e tener e vamos juntos, então, ver aí qual que são as diferenças para você não errar mais. Então, já deixa o seu gostei neste vídeo para entender que este conteúdo foi útil para você. Aproveita, né? Se você está vendo este vídeo pelo canal do YouTube, aproveita, já se inscreve lá no meu canal e ativa o sininho para você ser notificado de todas as vezes que eu subir um vídeo novo aqui. Muito bem, como eu disse no início do vídeo, o verbo haber e tener, os verbos haber e tener no espanhol possuem significados e usos distintos. E é por isso que às vezes acaba causando uma confusão nos alunos brasileiros, né, quando vai aprender esses verbos. Então, eu vou começar a explicação imediatamente, pega o seu material de anotação e vamos já desmistificar esse problema. Muito bem. Vamos começar pelo começo. O verbo haber. O verbo haber em espanhol indica existência de algo ou alguém. Vale? E ele tem duas formas de uso, esse verbo. Tem a forma pessoal e a forma impessoal. A forma pessoal é quando ele é usado como verbo auxiliar para os demais tempos verbais compostos. Então, usado como verbo auxiliar nos tempos verbais compostos. Vale? Como pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, futuro perfeito, vale? São esses tempos verbais compostos que você vai lá na tabelinha e olha, e tem o verbo haver servindo como verbo auxiliar para a conjugação dos outros demais verbos nesses tempos, né? E a forma impessoal é essa, onde ele indica a existência de algo ou alguém. Então, a forma impessoal é quando ele indica, então, a existência de algo ou alguém, porém, a conjugação, é feita na terceira pessoa, vale? Então, a conjugação é feita na terceira pessoa. Como, por exemplo, no presente. A gente usa o quê? Para indicar que existe algo em espanhol. Hay, verdade? Então, a gente indica que hay. Exemplo. En España hay 40 millones de habitantes, ¿vale? En España hay 40 millones de habitantes, ou seja, existe. O que existe? 40 milhões de habitantes. Então, ele está indicando uma existência, ¿vale? Então, essa é a forma impessoal do verbo haver. E ele também é usado muito na formação daquela perífrase verbal, né? Que quando indica e expressa uma obrigação, uma necessidade de se fazer algo. Então, a gente usa o verbo haver para essa perífrase verbal, que é o verbo haver, mas, que, mas, verbo no infinitivo. E aí, a gente indica que há, né, a necessidade ou uma obrigação de se fazer algo, ¿vale? Como, por exemplo, hay que comer muchas frutas y verduras para tener buena salud, por exemplo. Vamos lá? Esse exemplo ficou legal. Hay que comer muchas frutas y verduras para tener buena salud. Vale? Há que comer, devemos comer muitas frutas e verduras para ter uma
boa saúde. Então, ele aí é utilizado também na criação dessa perífrase verbal, vale? Aí o verbo tener, o que o verbo tener indica? Ele indica posse de algo, ele indica expressões de vontades, ele indica sensações fisiológicas, ele indica idade e também descreve pessoas ou coisas. Vamos por partes, vamos lá, vamos anotar para você não errar mais, vale? Então, o verbo tener indica o quê? Indica posse de algo, né? Expressa uma vontade. O que mais que eu falei? Sensações fisiológicas, idade, indica idade e descreve pessoas e coisas. Vale? Vamos fazer um exemplo de cada um para você ver como é no contexto, né? Então, vamos lá. Juan... Opa, perdão. Vamos começar com indica posse. Juan tiene un coche nuevo. Muito bem. Aqui eu estou indicando uma posse, vale? Juan tiene un coche nuevo. Segundo exemplo, expressa uma vontade. Tengo ganas de comer tortillas, vale? Tengo ganas de comer tortilla. É uma vontade, estou expressando uma vontade. Sensações fisiológicas. Tenemos hambre e sede. Temos fome e sede. O que mais? Expressa indica uma idade. Maria tiene 30 anos. Muito bem. Que mais? O último é pessoa. Indica idade e descreve pessoas e coisas. Vamos descrever então uma coisa. La casa tenía um salão muito grande. A casa tinha uma sala muito grande. Então, vamos lá. Expressando posse, Juan tiene un coche nuevo. Expressando uma vontade, tengo ganas de comer tortillas. Expressando sensações fisiológicas, tenemos hambre e sed. Expressando idade, né? Indicando idade, Maria tiene 30 anos. E descrevendo algo ou alguém, la casa tenía un salón muy grande. E se for alguém, por exemplo, ella tiene el pelo largo. Ela tem o cabelo comprido, vale? Muito bem. Então, se ele indica posse de algo, expressa vontade, sensações fisiológicas, indica idade, descreve coisas, ele não indica a existência de algo, vale? Então, diferentemente, tá, do verbo haver, o verbo tener não é usado para expressar existência de algo. E é esse um dos pontos, né, que o aluno brasileiro ele acaba se confundindo no uso do haver e do tener, tá? Porque, pois, no português, o verbo ter é sinônimo do verbo haver. Então, quando você faz aí a sua tradução, né, na sua cabeça para estar falando em espanhol, aqui no começo a gente pensa muito em português primeiro, para depois a gente passar isso, falar, externalizar isso em fala e escrita, né? Então, a gente ainda consegue, no começo, pensa muito no português, e aí a gente acaba caindo nessa pegadinha, porque o verbo haver, né, o verbo tener, perdão, ele não indica existência de algo ou de alguém. Aí acaba se confundindo, tá? E aí você acaba errando na hora de falar ou de escrever, vale? Então, o cuidado que você tem que ter é que você tem que gravar muito bem os usos do verbo ter, vale? Você sabendo os usos do verbo ter, você não vai mais utilizá-los ele como haver. Ou seja, com toda vez que você for pensar na sua frase para você falar ou escrever em espanhol, se é a existência de alguma coisa, você não vai usar o verbo tener, vale? Eu sei que no começo isso vai ser um pouco mais complicado, porque você, nossa, eu estou expressando que existe ou que não existe algo ou alguém. Não estou expressando que existe algo ou alguém, tá? Então, aí você tem que estar
tendo cuidado. Então, eu vou usar o verbo ter. Se eu vou expressar que existe algo ou alguém em algum lugar, aquela pessoa existe, então aí eu uso o verbo haber, tá? Então, você não tem que usar o verbo tener. Então, vamos colocar aqui que, diferentemente do verbo haber, tener não indica existência de algo ou alguém, vale? Então, tá vendo só por que é que a gente tem, quem é aluno brasileiro tem que pensar no espanhol como o aprendizado de um idioma estrangeiro, porque tem todos esses tipos de pegadinhas, né, que você aí cai e aí você fala e tá super errado, né, fica muito feio. Então, você tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Então, vamos lá, recapitulando para a gente terminar. Lembre-se, tá? Primeira coisa, ao indicar existência de algo ou alguém, vai masculino mesmo que é para você não esquecer. Ao indicar a existência de algo ou alguém, em espanhol, devemos usar o verbo haber, vale? Nunca o tener. Muito bem. Segunda coisa. O verbo haber é o único verbo auxiliar na formação dos tempos verbais compostos. Sim, porque no português o verbo ter também é auxiliar na formação dos verbos compostos. Então, no português, a gente tem o verbo haver e o verbo ter, que são sinônimos, ou seja, eles indicam a existência de algo ou de alguém e também são utilizados como formação dos tempos verbais compostos. Mas no espanhol, o verbo tener não indica a existência de algo ou alguém e também não é usado como verbo auxiliar nos tempos compostos. O único que indica existência de algo ou alguém é o verbo haber. E o único verbo auxiliar utilizado na formação dos tempos compostos no espanhol é o verbo haber. Acabou a dúvida, vale? Então, a gente tem que ter isso muito claro, porque o verbo tener também é usado naquela perífrase verbal que indica uma obrigação, a necessidade de se fazer algo, assim como também o verbo haber, vale? E aí a gente sempre acaba dizendo, mas se ele é usado nisso aqui, também vai ser usado para indicar existência. Não, vale? Agora, sobre as perífrases verbais com o verbo haber, que fica ai, mas, que, mais verbo no infinitivo ou verbo tener, mais que, mais verbo no infinitivo. Vou colocar haber aqui para você não confundir. Tá? Isso aí é uma perífrase verbal, eu vou explicar isso em um outro vídeo, vale? Porque aqui não tem nada a ver eu explicar isso aqui para você. Então, o que você tem que lembrar são essas duas coisas aqui. Primeiro, ao indicar a existência de algo ou alguém, em espanhol devemos usar sempre o verbo haber, nunca o tener. E o segundo, que o verbo haber é o único verbo auxiliar nos tempos verbais compostos no espanhol. Eu espero muito poder ter ajudado você com essa explicação e que através dela você não erre mais nos usos do verbo haber e tener, que você não tenha mais essa dúvida. Então, lembre-se, eu sei que eu estou falando demais sobre isso, mas lembre-se, eu vou indicar a existência de algo ou alguém? Não, posso usar o verbo ter. Eu vou indicar a existência de algo ou alguém nessa fala ou na escrita? Sim, então eu uso o verbo haber, vale? Tener, tá?
fora. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curta. Se você tem aí amigos que estudam espanhol com você, compartilhe esse vídeo com esses amigos para você também auxiliar eles aí nos seus estudos de espanhol. E comente aí nas descrições, porque quando você comenta, eu sei se esse vídeo aí está sendo útil para você, se não está sendo útil para você, se você ficou com alguma dúvida ou se você aí quer sugerir algum tema para eu estar falando aqui nos vídeos, tá? Se você tem aí algum tema, alguma dúvida, pode estar me sugerindo. Esse tema, esse vídeo daqui, está sendo feito porque a Carolina deixou para mim uma mensagem lá no perfil do Instagram que ela tem dúvidas, né, sobre o uso do verbo haver e tener. Então, eu fiz este material, esse tema de hoje eu dedico a essa aluna Carolina, que aí eu espero que ela não tenha mais qualquer dificuldade para eu estar usando esses verbos no espanhol. Acesse lá no site a área de conteúdos para estudo. Lá tem muito material para você complementar os seus estudos de espanhol. São materiais focados mais na compreensão auditiva, para te ajudar na sua compreensão auditiva, vale? E não esqueça de baixar o seu book lá no site. Então, nos vemos. Hasta pronto. Tchau!